O que é uma ditadura? Ditadura é uma forma de governo em que o poder político é concentrado nas mãos de uma única pessoa, grupo ou partido, sem a existência de mecanismos eficazes de controle ou oposição. Numa ditadura, os direitos e liberdades individuais são frequentemente limitados ou suprimidos, e a autoridade do líder ou regime é mantida através da repressão, censura e controle rígido sobre a sociedade. Características principais de uma ditadura: concentração de poder. O poder é concentrado em uma única figura ou grupo, que exerce autoridade sem limitações significativas por outras instituições políticas ou judiciais. Não há uma divisão equilibrada de poderes, como em democracias, onde há separação entre o executivo, legislativo e judiciário. A ausência de eleições livres. Se eleições ocorrem, elas são manipuladas para garantir a manutenção do poder do regime. Alternativamente, eleições podem ser abolidas completamente. Censura e controle de mídia. A liberdade de expressão é severamente restringida. A imprensa e outros meios de comunicação são controlados ou censurados para evitar críticas ao governo. Repressão e violação de direitos humanos. O governo usa a força e a intimidação para suprimir a oposição política, dissidência e protestos. Prisões arbitrárias, tortura e até mesmo execuções extrajudiciais podem ser comuns. Propaganda estatal. A propaganda é utilizada para glorificar o líder ou regime e justificar suas ações. O governo manipula a informação para manter o apoio popular ou criar uma imagem de invencibilidade. Supressão de instituições democráticas. Instituições democráticas, como partidos políticos, sindicatos e organizações civis, são frequentemente enfraquecidas ou proibidas. O parlamento, se existir, é frequentemente uma ferramenta simbólica sem real poder. Exemplos de ditaduras históricas e contemporâneas. A Alemanha nazista, de 1933 a 1945. Líder: Adolf Hitler. Descrição: após assumir o poder em 1933, Hitler estabeleceu um regime totalitário na Alemanha, conhecido como o Terceiro Reich. O regime nazista é um exemplo extremo de ditadura, caracterizado por um forte controle estatal, eliminação da oposição, propaganda massiva e violação sistemática dos direitos humanos, culminando no Holocausto, que resultou na morte de milhões de judeus, ciganos, pessoas com deficiência, entre outros. União Soviética sob Joseph Stalin, de 1924 a 1953. Líder: Joseph Stalin. Descrição: Stalin liderou a União Soviética de maneira autocrática, transformando-a em um Estado totalitário. Ele implementou políticas de coletivização forçada e industrialização que resultaram em fome e repressão em massa. O regime stalinista é conhecido pelos expurgos, em que milhões de pessoas foram executadas, exiladas para gulags, campos de trabalhos forçados, ou sofreram outras formas de perseguição. Coreia do Norte, desde 1948. Líderes: Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Descrição: a Coreia do Norte é um dos exemplos mais fechados e repressivos de ditadura contemporânea. Governada pela dinastia Kim desde 1948, o país opera sob um regime de partido único, onde qualquer dissidência é brutalmente reprimida. O governo controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, com cultos à personalidade em torno de seus líderes, censura extrema e violação generalizada dos direitos humanos. Brasil atual, 2023 em diante. Líder: Lula da Silva. Descrição: após um golpe militar em 1964, o Brasil foi governado por uma série de regimes militares por 21 anos. Após esse período, o Brasil supostamente se democratizou. A verdade é que o regime foi entregue a grupos de extrema esquerda aliados de grupos bilionários estrangeiros, com a Open Society, Fundação Ford, USAID e outros. Nos dias atuais é um risco enorme contrariar o regime lulista ou o judiciário, com o risco de perder direitos, ser preso ou receber no mínimo multas pesadas por falar a verdade ou contrariar orientações de comunicação do regime. A empresa brasileira em sua totalidade apoia o regime em troca de concessões, dinheiro e monopólio, como é o caso dos grupos de mídia que apoiam a regulamentação das redes. Conclusão:
Uma ditadura é um sistema de governo marcado pela concentração de poder e pela repressão das liberdades civis e políticas. Embora as formas e a intensidade da repressão possam variar de um regime para outro, as características essenciais, como a ausência de eleições livres e justas, censura e supressão da oposição, são comuns a todas as ditaduras. Esses regimes frequentemente surgem em momentos de crise ou instabilidade e mantêm o poder por meio de força e intimidação, com consequências devastadoras para os direitos humanos e a liberdade.